O Estado do Rio Grande do Sul, ele tem uma agenda junto ao governo federal, que é principalmente a questão relacionada à securitização, que é aquele pedido para um período de carência no que diz respeito ao pagamento das dívidas dos agricultores e uma rolagem dessa dívida, fazendo o tempo e reduzindo o valor das parcelas. Até porque o Rio Grande do Sul ele vem passando um período cíclico de estiagens e foi agravado isso pelas duas enchentes que aconteceram em 2023 e 2024, setembro de 2023 e depois em maio de 2024. A de 2024 afetou mais de 90% dos municípios do Rio Grande do Sul. Então, essa é uma agenda importante que toda a bancada gaúcha, tanto os senadores como todos os deputados federais estão envolvidos nesse tema. Agora, a questão nacional, o desenvolvimento de uma nação, ela depende de alguns fatores, que são fatores importantíssimos, e entre esses fatores está a segurança jurídica e a estabilidade política. E, no meu entendimento, esses dois pilares, hoje no Brasil, eles estão sendo duramente afetados por questão da instabilidade política presente na nação e a própria insegurança jurídica. Isso é muito ruim para o desenvolvimento econômico, porque é uma espécie de uma trava para que os investimentos, principalmente investimentos privados externos, eles venham a se manifestar no Brasil. Então, são temas que nós precisamos estar atentos para isso aí, observar, agir com muita serenidade, com muita cautela, pensando no futuro da nação. O Rio Grande do Sul tem sido atendido pelo governo federal, na sua opinião, em relação à recuperação da catástrofe do ano passado, o deputado Ronaldo Nogueira? Tanto o governo do estado do Rio Grande do Sul como a própria bancada gaúcha tem procurado essa interlocução com o governo federal. E, inclusive, eu fiz uma manifestação na tribuna da Câmara dos Deputados. Aquilo que o Rio Grande do Sul estava buscando por parte do governo federal não é um favor, não é uma esmola, até porque o Rio Grande do Sul contribui muito com o PIB nacional, porque o Rio Grande do Sul está entre as 6 maiores economias do Brasil, e agora nós tivemos o resultado do PIB. Veja que mesmo em 2024, que nós tenhamos enfrentado aquela dificuldade terrível por conta da anistia, a média do PIB do Rio Grande do Sul cresceu mais do que a média nacional. Então, isso demonstra aí muito a garra, a força do povo gaúcho, do trabalhador gaúcho, do produtor gaúcho, no sentido de superar as suas dificuldades. Um dos problemas que muitas vezes se enfrenta é a burocracia, porque, no meu entendimento, nós temos aí 3 poderes legais estabelecidos, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. Mas tem um 4º poder, que é a burocracia. E muitas vezes a burocracia ela é uma barreira para o desenvolvimento econômico e para que os recursos cheguem na ponta onde é necessário esses recursos chegar para amenizar o sofrimento das pessoas. Se você perguntar, e muitas vezes, para qualquer produtor, seja da área da indústria como da área do campo, é só você observar o tempo, muitas vezes, que ele leva para obter uma licença de operação para um determinado empreendimento. O que isso é? Isso é simplesmente o resultado de um sistema burocrático, engessado, que está estabelecido na esfera pública, na esfera administrativa, e isso é muito ruim. Então, muitas vezes, se aqueles recursos que foram anunciados ainda não chegaram, você pode saber que de
de vontade própria, muitas vezes, de quem está do outro lado do balcão, ou por medo das questões burocráticas, esse recurso demora muito para chegar. O que o senhor pode dizer, por exemplo, da aplicação das emendas que o senhor indica? Elas estão sendo executadas ou estão trancadas dentro dessa burocracia? Olha, as emendas, elas estão sendo executadas, até porque é um dispositivo legal, as emendas são impositivas, o governo tem um prazo para o repasse dessas emendas para os respectivos municípios, mas muitas vezes, quando o recurso chega lá no município, o prefeito, o gestor municipal local também enfrenta questões burocráticas e aquela ação que deveria ser de imediato lá na ponta, ela não acontece porque o gestor público municipal ele precisa superar os ritos burocráticos que são impostos à administração pública. Deputado, o senhor agora há pouco estava falando nos entraves burocráticos, principalmente do Poder Judiciário. Existe algum projeto, algum plano, se pensa em fazer uma emenda e alterar a formatação do Poder Judiciário, principalmente no que diz respeito às indicações? Porque hoje o STF, o STJ, o Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas dos Estados, os membros, integrantes, conselheiros, são tudo indicados pelos representantes do Poder Executivo. Esses tribunais, eles não deveriam ser 100% independentes e ter a sua própria forma de escolha, de elaboração, seja por indicação, por meritocracia, por eleição, porque no momento em que o Poder Executivo fica indicando, parece que esses tribunais ficam atrelados a favores daqueles que os indicou. Então, a gente vê até, por exemplo, conselheiros nos tribunais de conta que ficam analisando contas de governadores que indicaram os cidadãos para estarem lá. Veja bem, tem um projeto de lei meu que está tramitando na Câmara dos Deputados, que atualiza, moderniza e simplifica a legislação que trata da administração pública. Isso é como um todo. Penso eu que nós precisamos revisitar o modelo que foi concebido para a administração pública no Brasil. Agora eu estou falando em administração pública, eu estou envolvendo os três poderes. Eu estou envolvendo o legislativo, estou envolvendo o executivo e estou envolvendo o judiciário. O modelo atual posto é para que se perpetue no poder, muitas vezes, os mesmos grupos, os mesmos grupos políticos, a mesma força política que há décadas mantém o controle do Brasil. Nós precisamos fazer uma reforma no poder legislativo, e a reforma que eu defendo no poder legislativo é permitir somente uma reeleição para a mesma função. Por exemplo, somente 2 mandatos seguidos para a mesma pessoa de vereador, somente 2 mandatos seguidos para a mesma pessoa de deputado estadual e somente 2 mandatos seguidos para a mesma pessoa do deputado federal e do senador, e diminuindo o tempo do mandato do senador também para 4 anos, extinguindo a figura do suplente. Essa é a reforma necessária no âmbito do poder legislativo. Deputado Ronaldo Nogueira de Oliveira, sempre agradecendo a sua participação aqui. O senhor, quando vem ao Estado, o senhor fica onde? Eu faço roteiro no interior. Por exemplo, ontem eu estava no Salto do Jacuí, Carazinho, a minha cidade é Carazinho. Em Porto Alegre, eu tenho minha residência em Porto Alegre. Certo. Eu vi a referência aqui, estava vendo que o senhor nasceu em Carazinho, né? Casualmente, né? Claro que Carazinho invoca alguma coisa da minha família, meu pai é natural de Carazinho, né? Ele nasceu, na verdade, no distrito de São Bento, ele era contemporâneo do Brizola. Brizola, grande figura do estado do Rio Grande do Sul. Pois é, às vezes as pessoas não sabem que o Brizola nasceu em Carazinho, né?
Sim, no distrito de Cruzinha, né? Exatamente. E São Bento ali naquela região, né? Bom, Isso. deputado Ronaldo Nogueira, muito obrigado pela sua gentileza. O Tomás tem ainda uma pergunta para lhe fazer aqui. Temos Eu uma. vou só concluir a questão do judiciário. Eu Aham. trabalho numa proposta de emenda constitucional para que altere a indicação do judiciário, que seja pelas respectivas categorias mediante eleição, que operam o direito, magistratura, advocacia pública e o Ministério Público, essas três categorias. Idade mínima de 55 anos e mandato de 12 anos, indicado por eleição direta dentro da respectiva a categoria, sem qualquer interferência, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo. Somente aí nós vamos ter a verdadeira independência do Poder Judiciário. Uma ótima proposta. Principalmente o Supremo Tribunal Federal. Uma ótima proposta. Deputado, uma última questão aqui. Fala-se em uma mudança de cadeiras na Câmara dos Deputados, né, quando a nossa outra convidada, a Jaqueline Machado, já está entrando na sala. Deputado, o Rio Grande do Sul teve uma queda no número da população. Por conta disso, haveria uma redução nas cadeiras. Hoje nós temos 31 cadeiras na Câmara dos Deputados, ficaríamos com 29 e outros estados até ganhariam mais cadeiras. Aí surgiu na Câmara dos Deputados uma ideia de aumentar o número de deputados para não reduzir as cadeiras de nenhum estado e acomodar os novos deputados que teriam que vir das outras unidades da federação. Só que aumentar o número de cadeiras significa aumentar a despesa da Câmara dos Deputados. Na sua análise, o senhor como integrante da bancada gaúcha que vai perder 2 cadeiras, qual é a sua posição? Que o estado realmente perca as 2 cadeiras ou vamos fazer esse jeitinho e aumentar o número de deputados? O custo das estruturas públicas é muito alto para o Brasil. Tanto o Poder Judiciário, como o Poder Executivo, como o Legislativo é muito alto. Eu acho que nós poderíamos reduzir geral em 30% em todas as casas, tanto no Senado, como na Câmara dos Deputados, como nas Assembleias Legislativas, inclusive nas câmaras de vereadores. E eu posso falar isso porque eu estou entre os deputados que menos gasto. Eu uso em torno de 40% da cota parlamentar para manter estritamente o necessário da estrutura do gabinete deputado. Quando eu fui ministro do Estado do Trabalho, eu usava avião de carreira, eu não usava avião da FAB. Eu reduzi em mais de 40% as despesas de custeio do Ministério do Trabalho. Eu reduzi de 1 bilhão e 200 para 780 milhões, mais ou menos. Então, toda a ostentação, alguém paga a conta, e a sociedade não aguenta mais o custo das estruturas públicas no Brasil. Nós precisamos terminar com essa farra. É reduzir em 30% a representatividade em todas as casas, porque senão vai chegar no amanhã. O Brasil real hoje é um Brasil de 20 milhões de pessoas vivendo nas favelas, um déficit habitacional de mais de 6 milhões de moradias, um país que tem 15 milhões de analfabetos e a dívida pública compromete aí mais de 85% do PIB, com juros reais aí na faixa de 14% ao mês. O país não aguenta isso mais. Para manter uma estrutura pública pesada, o Brasil foi tomado pelas corporações. As corporações políticas, as corporações do Ministério Público, as corporações das Forças Armadas, as corporações do Judiciário, e nós precisamos colocar um freio de arrumação, revisitar a nossa República para reduzir os custos dessa estrutura, para que o Brasil possa levantar-se e colocar-se aí entre as principais nações do mundo. Deputado Ronaldo Nogueira, muito obrigado. Foi uma satisfação conversar com o senhor. Obrigado, eu fico feliz pela oportunidade. Uma boa semana a todos.